Olá, sejam bem-vindos à ONU News. Eu sou o Felipe de Carvalho e hoje eu converso com o especialista em segurança da aviação, Ricardo Fernandes. Ele é vice-presidente do painel de segurança da aviação da Organização Internacional da Aviação Civil, ICAO, nomeado por Portugal e pela Autoridade Nacional da Aviação Civil do país, a ANAC. Ricardo, seja muito bem-vindo à ONU News e obrigado por conversar conosco. Olá, muito bom dia, Filipe, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar convosco. Espero que esteja tudo bem e é uma honra participar também nesta entrevista. Nós é que agradecemos, Ricardo. Bom, Ricardo, a ICAO acaba de lançar o relatório de 2025 sobre o estado da segurança global da aviação. Os dados mostram que em 2024 houve um aumento tanto no número total de acidentes quanto na taxa global de acidentes. E em 2025, esse ano, a gente tem visto casos trágicos, né, acontecendo, como a colisão em janeiro que matou 67 pessoas em Washington, D.C., nos Estados Unidos, e em junho o acidente com o voo da Air India, que deixou pelo menos 260 mortos, e muitos outros episódios. Ricardo, no seu entendimento como especialista, o que explica essa alta taxa de acidentes que estão ocorrendo ano passado e aparentemente esse ano também? Filipe, relativamente à questão dos acidentes e esses exemplos que nos está-me a colocar neste momento, eles estão relacionados no âmbito da segurança da aviação civil, na qual nós, em português, infelizmente, não temos uma diferença entre aquilo que é a segurança, digamos, a safety, que será uma segurança mais operacional, e aquilo que é a segurança da aviação civil, uma componente security, que resulta da prevenção de atos de interferência ilícita. Esses incidentes que me falou, esses incidentes que me indicou, são exemplos concretos que resultam da componente de safety, ou seja, da segurança operacional. A minha experiência enquanto especialista de segurança da aviação civil, ela está mais relacionada, está completamente relacionada com a security. Desta forma, não sei se lhe consigo dar aqueles contributos que pretende relativamente a este tipo de incidentes. Mas em relação, de uma forma geral, ameaças globais à segurança da aviação, quais são as principais tendências que têm sido observadas na sua área de atuação? Assim, relativamente àquilo que é a segurança da aviação civil e a prevenção de atos de interferência ilícita, aquilo que são os desafios para a segurança, hum, podemos, de certa forma, relacioná-los com aquilo que são, e o ano passado houve a publicação da segunda edição do Global Aviation Security Plan, e nesse plano houve a definição de 6 prioridades globais, e estas 6 prioridades globais, por exemplo, a primeira, que é a Global Priority One, a prioridade global número 1, vem efetivamente realçar a importância da sensibilização para o risco. E quando estamos a falar aqui do risco, estamos a falar do risco relacionado com ameaças externas para a segurança da aviação civil. Um, Ao longo do ano passado, nós tivemos, infelizmente, alguns, digamos, incidentes relacionados com riscos que neste momento vamos ter de dizer que são emergentes e que para nós são relevantes, nomeadamente os riscos que resultam do sobrevoo de aeronaves civis de zonas de conflito. Essa, para nós, neste momento, é algo que nos preocupa e algo que temos trabalhado ao nível da ICAO, de forma a criar não só um sistema regulatório robusto a nível internacional, como também material de orientação para os Estados, de forma a prevenir este tipo de incidentes. E também a evolução da ameaça também nos trouxe, ao longo do ano passado, algumas, digamos, ameaças evolutivas relativamente àquilo que é a carga e correio aéreo. Tem havido um desenvolvimento dessas ameaças e cada vez mais sofisticadas e com riscos sofisticados relativamente àquilo que é a segurança da carga e correio aéreo. Do ponto de vista da security e do ponto de vista da security das ameaças para a segurança da aviação civil, neste momento talvez estas são aquelas ameaças que estão-nos a requerer mais atenção. E no âmbito, Ricardo, da cibersegurança, tem também alguma tendência, alguma movimentação da ICAO para prevenir esse tipo de interferência? A gente sabe que na área de navegação, por exemplo, essa é uma preocupação crescente, né, das embarcações, os cyberataques. No caso da aviação, esse também é uma preocupação?
Sim, com certeza. A cybersecurity é algo que é transversal em toda a aviação civil, ou seja, e essa é uma preocupação da ICAO. Eu tenho conhecimento que o ano passado, por exemplo, nós temos o Aviation Security Panel, que é relacionado concretamente com a Aviation Security. O ano passado a ICAO criou, e o Conselho da ICAO criou também, um novo painel exclusivamente dedicado àquilo que é cibersegurança, e começaram os seus trabalhos de uma forma transversal, não apenas olhando para uma zona, para uma área específica da aviação civil, mas sim de uma área transversal que abrange a navegação aérea, a safety, a AVSEC, e começaram realmente agora um trabalho bastante interessante, e essa é uma preocupação cada vez mais latente naquilo que é as medidas de prevenção, não só atos de interferência ilícita, mas também de disrupções que possam resultar de incidentes de cibersegurança. E, Ricardo, sobre as zonas de conflito, tem alguma região que tem apresentado um número maior de casos? Como é que, geograficamente, esse problema está hoje se apresentando? Dos voos comerciais que atravessam zonas de conflito que você mencionou. Já existem medidas em vigor que permite às transportadoras aéreas obter informação em tempo útil e definir planos de voo de forma a evitar o sobrevoo dessas zonas de conflito. O contexto geopolítico por si só já nos dá indicações sobre quais são aquelas zonas de conflito que podem gerar mais algumas preocupações, mas neste momento, e as transportadoras aéreas podem ter informações que, ao definir os seus planos de voo, conseguem evitar ou mitigar os riscos que resultam do sobrevoo sobre essas zonas de conflito. Não me querendo alargar mais, mas penso que é conhecido neste momento quais são geograficamente aquelas zonas que podem apresentar maior problema para a segurança da aviação civil. Ok. E em relação a ameaças externas, isso incluiria também, para além dessas interferências ilícitas, a questão climática também, a tendência cada vez maior de eventos extremos, isso também é um tema da sua área de atuação? As disrupções, isto é algo que também já tem vindo a ser discutido, inclusive no AVSEC Panel, no Aviation Security Panel da ICAO, relativamente às questões e às disrupções, vá, digamos, provocadas por ativistas climáticos. Um, de momento, e não, digamos, não existe um consenso relativamente como classificar esse tipo de disrupções, incluí-los diretamente ou claramente naquilo que nós consideramos como um ato interferencialista. E o ato interferencialista tem uma definição, e essa definição, para já, não engloba as disrupções causadas por ativistas climáticos. Mas e os próprios eventos climáticos em si, eles são também. Como é que o aumento, por exemplo, de furacões ou de ondas de calor também interfere nas rotas, no tráfego aéreo? Em que nível que isso está sendo discutido dentro da ICAO? Ao nível da Aviation Security, é algo que poderá ter algum impacto, mas não é algo que para nós é uma preocupação, tendo em conta que essa é uma temática muito específica ao nível das alterações climáticas, e que a ICAO tem painéis específicos que lidam com as alterações climáticas, com a transição energética que deve ser efetuada ao nível não só da utilização dos combustíveis fósseis, mas a transição energética que a aviação deve efetuar nos próximos anos. Mas ao nível da Aviation Security também não existe uma clara ligação entre o que é as alterações climáticas em si e aquilo que é a Aviation Security, tendo em consideração que a ameaça externa, quando nós falamos em ameaça externa para a nossa aviação civil, ela que, digamos, é provocada, ou o agente de ameaça é um agente externo. Normalmente tem uma intenção clara relativamente às suas, digamos, aos seus objetivos e aquilo que pretende causar, que é a disrupção nas operações normais do transporte aéreo e na aviação civil. Certo. E, Ricardo, uma última pergunta. Muitas pessoas têm medo de voar por várias razões, mas a ICAO tem um trabalho muito grande de estabelecer cooperação entre os países para justamente garantir a segurança em todos os níveis. Que palavras você poderia transmitir para esses passageiros que têm muitos receios em relação à aviação, em relação a esse trabalho que muitas vezes poucas pessoas conhecem de cooperação, de coordenação para garantir a maior segurança de todos?
Esse é um dos pilares, a cooperação entre todos os Estados e todos os Estados contratantes, membros da Organização da Aviação Civil Internacional, da OACI ou da ICAO. A cooperação é um dos pilares fundamentais. Ou seja, e a ICAO tem uma iniciativa que é No Country Left Behind, e que desenvolve outras iniciativas que permitem aos Estados implementar aquilo que são os anexos da Convenção da Aviação Civil Internacional. No âmbito da security, estamos a falar do anexo 17. Um, e a ICAO desenvolve diversas iniciativas e essas iniciativas visam concretamente apoiar os Estados na implementação das medidas de segurança. O que posso dizer aos passageiros é que a segurança da aviação civil é um pilar fundamental para o transporte aéreo e não existe e não há progresso no transporte aéreo e no sucesso deste transporte sem segurança. A ICAO e todos os Estados contratantes esforçam-se diariamente, e o papel, por exemplo, do ICAO-FSEC Panel é garantir que o transporte aéreo internacional é seguro, que previne as ameaças e os riscos resultantes dessas ameaças, tenta prevenir os riscos resultantes dessas ameaças, e que é um trabalho sério e que todos os dias trabalhamos, e que não é por acaso que dizem que o transporte aéreo é o transporte aéreo é o modo de transporte mais seguro do mundo. O que eu posso deixar aos passageiros é que confiem nos especialistas, confiem nas organizações internacionais que trabalham todos os dias, nomeadamente a ICAO, e não só, também ao nível dos Estados, tudo aquilo que é feito, tanto ao nível mundial, como no meu caso concreto, ao nível da Europa, e que é algo que é constante e é contínuo, e daí resultar um nível de segurança que é conhecido para o transporte aéreo. Perfeito, Ricardo. Muito importante essa mensagem. A gente agradece mais uma vez a sua contribuição, a sua participação aqui na ONU News. Se tiver algum recado final, fica à vontade. A mensagem final que eu quero dizer é confiança no transporte aéreo, confiança na ICAO, confiança nos Estados-membros e no trabalho que estamos a desenvolver para manter e garantir que o transporte aéreo é seguro.